Olá, queridos amigos. Hoje iniciaremos a obra Confia e Segue, ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografia do nosso querido Chico Xavier. E o Emmanuel começa assim: Confia e segue. Leitor amigo, dificuldades e crises, conhecemo-las igualmente. Os amigos espirituais não petrificam o coração. Aqueles entes queridos que te precederam na grande transformação, conquanto em outra forma te acompanham a jornada no plano físico, escorando-te as forças. Inegavelmente, o mundo de hoje atravessa grandes provações individuais e coletivas. A fé que Jesus nos legou, emoldurada em amor, faz-se necessária a nós todos, a fim de que, irmanados uns aos outros, consigamos seguir em paz com o progresso da inteligência, resguardando a nossa segurança mental. Se acolheste os ensinamentos do Divino Mestre, aceita os entraves e conflitos em que porventura te encontres, procurando superá-los sem queixas ou desalento. Confia e segue. Desilusões talvez hajam surgido pela frente, derrubando-te castelos de esperança. Entretanto, não te rendas ao desânimo. Confia e segue. Desvinculações em família terão aparecido, infundindo-te surpresas dolorosas, mas não te entregues às labaredas invisíveis da angústia. Confia e segue. Prejuízos e débitos compulsórios te impelem a sacrifícios com os quais não contavas. No entanto, não desesperes e nem esmoreças. Confia e segue. Incompreensões te martelam os dias, contudo, não te imobilizes na tristeza ou no desencanto. Confia e segue. Este livro é um convite para que sigamos com Jesus nos caminhos a trilhar, porque confiando na vitória do bem e seguindo no dever a cumprir, estejamos convencidos de que estaremos com Jesus, tanto quanto Jesus se nos faz sempre o infatigável companheiro. Emmanuel, Uberaba, 5 de março de 1984. Este que é um livro pequenino fisicamente, mas gigantesco nas suas mensagens de esperança, de encorajamento, de clarificação aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, para que possamos enxergar com mais luz a nossa própria vida, as nossas dificuldades, os nossos desafios. E o Emmanuel já começa dizendo: dificuldades, crises, nós desencarnados também as conhecemos igualmente. Ou seja, no plano espiritual, após o desencarne, nós continuamos vivenciando conflitos, desafios, continuamos progredindo. E o progresso vem justamente de nós lidarmos com situações que nós ainda não temos, não aprendemos a lidar de forma efetiva. Nós vamos tendo que angariar novos recursos, nos melhorar para irmos evoluindo, progredindo. Então isso também ocorre no plano espiritual. E ele diz que os nossos entes queridos, aqueles que nos acompanham, eles acompanham a nossa jornada, encorajando-nos, nos dando força. As pessoas amadas que já estão na pátria espiritual nos auxiliam pela intuição, pelo sentimento, estão sempre conosco. Inegavelmente nós atravessamos privações individuais e coletivas, significativas nos dias de hoje. Então é muito fácil nós vermos as nossas provações e aquelas provações que são comuns, que nós passamos na
na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta. A fé que Jesus nos legou, emoldurada em amor, faz-se necessária a nós todos, não é a um e outro, é a todos. Os ensinamentos do Cristo, eles são essenciais para que nós consigamos seguir em paz com o progresso da inteligência, resguardando a nossa segurança mental. Então nós vemos hoje muito sofrimento mental em função do materialismo. As pessoas acharem que morreu, acabou. Que o que importa é ter posses, dinheiro, prazer e não nos atentarmos aos ensinamentos do Cristo. Meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Tudo que eu faço e muito mais vós também podeis fazer. E todos os ensinamentos do Cristo, os seus exemplos, são fontes necessárias que nós devemos beber todos os dias para resguardarmos nossa saúde mental, espiritual, física, para nós seguirmos. É necessário. Então, quando nós vemos com a claridade da doutrina espírita, com a claridade do Evangelho, que a vida continua, de que ninguém nasce na família errada, ninguém passa pelas provas erradas, nós vamos angariando forças, esperanças e conseguimos continuar, conseguimos seguir. Então busquemos beber desta fonte que é o exemplo do Cristo para manter a nossa saúde e para progredirmos cada vez mais. Se acolheste os ensinamentos do Mestre Divino, aceita os entraves e conflitos que porventura encontres. Então, quando nós aceitamos de fato os ensinamentos de Jesus, nós não nos revoltamos mais contra Deus, porque nós vamos entendendo que esses entraves, eles fazem parte do nosso progresso e que devemos fazer o que nos cabe. Devemos fazer o que é necessário ser feito, porém aceitar o que não podemos modificar. Aceitar aquilo que foi posto pela vida para que nós possamos dar conta, sem nos queixar. Confia e segue. Desilusões, que quando surgem, que parecem derrubar os castelos dos sonhos, das esperanças, não te renda aos desânimos. Se está passando por isso, quando nós passamos por isso, lembremos que Deus está por trás de tudo, de que se Ele permitiu que isso acontecesse conosco, tem um sentido mais profundo que talvez agora nós não compreendamos. Confia e segue. Desvinculações em família, surpresas dolorosas nos relacionamentos mais próximos, ao invés das angústias, dos sofrimentos intensos, confia e segue. Segue. Mesmo às vezes o coração está apertado, que a dor está intensa, confia, pede ajuda para Jesus e segue. Prejuízos e débitos compulsórios que chegam até nós, não nos desesperemos, não esmoreçamos, confia, segue, continua vivo. E se tu morrer, continua vivo também, Vai descobrindo o plano espiritual. Opa, peraí, mas a vida continua? Continuo vivo? Sim. Confia e segue. Incompreensões te martelam os dias? É difícil. Contudo, não te imobilizes na tristeza. Então, mesmo quando nos sentirmos incompreendidos pelas pessoas mais queridas, não deixe a tristeza te imobilizar, travar tuas pernas, tuas mãos. Confia em Deus, segue, continua. Este livro
é um convite. Então Jesus, ele, no seu evangelho, quando ele fala vinde a mim, ide pregar, ele sempre está convidando, né? Nos convidando, porque nós precisamos fazer uso do nosso livre-arbítrio. Então temos o Espírito protetor, temos Jesus, temos os Espíritos familiares sempre nos ajudando, mas eles sempre respeitam o nosso livre-arbítrio. Então Emmanuel, neste livro, nos traz esses convites para que nós façamos o que precisamos fazer para evoluirmos ainda mais rápido. Este livro é um convite para seguirmos com Jesus, para seguirmos os ensinamentos de Cristo, andarmos ao seu lado, nos caminhos a trilhar, nas provas, nos desafios que nós precisamos percorrer com as nossas pernas. Porque confiando na vitória do bem e seguindo no dever a cumprir, confiando que Deus está acima de tudo, que a vitória do bem é certa. Confiando então na vitória do bem e seguindo o nosso dever a cumprir, confia e segue, ou seja, faça o que você precisa fazer. Estejamos convencidos, seja uma fé convicta de que estaremos com Jesus tanto quanto Jesus se nos faz sempre o infatigável, o incansável companheiro. Ou seja, Jesus está sempre conosco, mas cabe a nós escolhermos a todo momento, todo dia, se queremos caminhar com Ele ou se queremos tentar seguir por conta, ou seja, bater cabeça por aí. Então sigamos com Jesus, que a vitória é certa. Até mais.